Quem ama a palavra de Deus, diga amém. Você ama a palavra de Deus? Olha o que diz o salmista, Salmo 119, versículo 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Bem-aventurado é o ser, a pessoa que medita na lei do Senhor todo dia. Esse é feliz. Meus irmãos, o que significa a Bíblia para você? Qual é o valor dela para a sua vida? Qual é a prioridade que ela tem no seu dia a dia? Olha, a primeira coisa que a gente vê é que tudo que foi criado pela palavra de Deus. Quando você lê lá o Gênesis, não diz assim, e disse Deus, e assim aconteceu. Então, tudo o que veio à existência por causa da palavra. Ou seja, a vida surgiu da palavra. Meus irmãos, a própria existência de tudo, a própria criação é oriunda, é produto da bendita palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus é poderosíssima. E quer saber mais? A vida foi criada a partir da palavra, e a ignorância da palavra gera morte. Sabe o que disse Deus em Oséias, através do profeta Oséias? Deus disse assim: o meu povo está morrendo porque lhe falta o quê? Conhecimento de Deus, que vem através da palavra de Deus. A ignorância, a falta de conhecimento da palavra gera a morte. Se pela palavra de Deus tivemos o surgimento da vida, a ausência da palavra ou a ignorância da palavra gera a morte. Mas uma coisa boa é que mesmo para aqueles que estão experimentando uma espécie de morte por causa da ignorância da palavra, uma espécie de morte por causa do distanciamento da palavra, para eles, quando a palavra de Deus é escutada mais uma vez, ela gera reavivamento. Ela gera uma nova vida, ela regenera a vida. E a gente encontra isso num texto muito lindo do Salmo 119, versículo 25. Vivifica-me segundo a tua palavra. Para aquele que está experimentando uma espécie de morte, para aquele que está sem vida, ele pode ser vivificado. E para ser vivificado é também através da palavra. A palavra não apenas gera a vida, da origem, a vida, ela reaviva, ela renova a vida, ela vivifica. E uma outra coisa que a gente aprendeu com Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, aprendeu também com Jesus Cristo, é que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Portanto, a palavra de Deus alimenta. Meus irmãos, a palavra de Deus é verdadeiro alimento. Verdadeiro alimento. E eu não sei se a gente reconhece isso, porque se reconhece que a palavra de Deus é vida, se a palavra de Deus vivifica, se a palavra de Deus alimenta, a gente se apega a ela, a gente não se aparta dela, a gente medita nela de dia e de noite, a gente se alimenta, a gente é nutrido pela palavra de Deus. Então ela sustenta a vida, ela dá origem à vida, ela vivifica e ela sustenta a vida. Olha como é importante, como é preciosa a palavra de Deus. A palavra de Deus também comunica o Espírito. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E a resposta a essa pergunta do apóstolo Paulo, que encontramos em Gálatas capítulo 3, versículo 2, é que recebemos o Espírito pela pregação da fé, pelo Evangelho, pela palavra. Meus irmãos, o Espírito Santo veio a nós, foi comunicado o Espírito de vida a nós, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, pela pregação do Evangelho. E outra coisa mais que é dita é que ela traz a plenitude do Espírito Santo. A gente encontra dois textos paralelos na Bíblia, um é de Efésios capítulo 5 e outro em Colossenses capítulo 3. Em Efésios capítulo 5 e Colossenses capítulo 3, eles são trechos paralelos, ou seja, o apóstolo Paulo praticamente diz a mesma coisa num e diz a mesma coisa em outro, só substitui, só troca
essa expressão, enchei-vos do Espírito, diz o apóstolo Paulo, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando, salmodiando a Deus. Ou seja, em Efésios ele usa a expressão enchei-vos do Espírito Santo. Já em Colossenses ele substitui a expressão enchei-vos do Espírito Santo pela expressão a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, o restante é a mesma coisa. Para o apóstolo Paulo, encher-se do Espírito é sinônimo de ser cheio da palavra de Deus. Uma maneira prática de você ser cheio do Espírito Santo é você alimentando-se da palavra de Deus. À medida que você come da palavra, que você se nutre da palavra, você é também cheio do Espírito Santo de Deus. A outra coisa que encontramos é que a palavra de Deus transmite fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir e o escutar a palavra de Deus. Meus irmãos, tem gente que reclama que não tem fé, que quer mais fé, e até dá desculpa para não ter fé, ou para viver uma vida sem fé, porque não tem o dom da fé. Mas, meus irmãos, a fé vem pela palavra, vem pela pregação. Tem gente pedindo, querendo fé, com uma Bíblia fechada. Se você quer mais fé, você precisa abrir a sua Bíblia, você precisa se alimentar dela. É uma coisa simples. Quanto mais palavra, mais fé. A fé vem pela pregação do Evangelho. A outra coisa é que a palavra salva, meus irmãos. Cada um de nós que experimentou um dia a salvação de Deus em Jesus Cristo, a experimentou por causa da pregação, porque a palavra foi a você. Que bendita é a palavra, que bendito é o Evangelho. A palavra de Deus salva. Diz Tiago, o apóstolo, capítulo 1, versículo 21: recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E diz o apóstolo Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15: em que desde a meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos torna sábios para a salvação. A palavra também regenera, diz Tiago, capítulo 1, versículo 18: ele nos gerou pela palavra da verdade. E a palavra de Deus santifica. Jesus disse, e está registrado lá em João capítulo 15, versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado, que vos tenho dito. Meus irmãos, a palavra de Jesus santifica, a palavra de Jesus purifica. E à medida que os discípulos caminhavam com Jesus e estudavam a sua palavra, eles iam sendo por ela purificados. Meus irmãos, santa, bendita e poderosa é a palavra de nosso Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus não apenas santifica, ela também liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meus irmãos, tem muita gente escrava hoje, e estão escravos por causa da ignorância. A ignorância dos ídolos, a ignorância das crenças, a ignorância da descrença, a ignorância do mundanismo, a ignorância de Deus, a ignorância das coisas de Deus, a ignorância da palavra de Deus, a ignorância do propósito de Deus, do plano de Deus, do poder de Deus, do valor de Deus. Meus irmãos, escraviza. Quanta gente supersticiosa, quanta gente escrava de medos e pavores, e que estão dominadas por tantos conceitos que são verdadeiros tiranos na vida das pessoas. São as drogas, são as coisas, são os prazeres, são os apetites, os vícios que estão dominando e escravizando pessoas, dominada por uma ganância, dominada por alguma coisa
coisa da qual elas não conseguem se libertar. Mas uma vez que vem a palavra, vem o poder de Deus junto com a palavra, e é um poder libertador. Meus irmãos, o poder maior que atua nesse mundo é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma palavra libertadora, libertadora para os que estão endemoniados, para os que estão escravizados, para os que estão dominados por um mal, seja ele de que espécie for. Santa e bendita é a palavra de Deus, que ela liberta, porque ela vem com a autoridade do Senhor, do Rei, do mais poderoso ser desse universo. Não é a palavra de qualquer um, é uma palavra libertadora. O Senhor é quem disse, o Senhor é quem liberta. E a palavra também ilumina, como lemos hoje, o pastor Gerson no início desse culto, o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Meus irmãos, como é que você tem se guiado no seu caminho? A palavra de Deus tem sido luz para as suas decisões, tem sido luz para as suas escolhas, tem sido luz para o seu passo, para o seu próximo passo, para o seu caminhar, para o seu futuro, para a sua família. Meus irmãos, para os seus negócios, para tudo, para a escolha da pessoa amada. Luz é a palavra, lâmpada para os pés. No mundo em trevas, no mundo onde a gente carece realmente dessa iluminação, carece mesmo dessa direção, como precisamos de luz, e é a luz daquele que é a própria luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Que coisa maravilhosa, lâmpada para os meus pés. Fico imaginando a gente no meio de uma selva tão perigosa e escura, e de repente não há luz, e de repente a palavra, e de repente uma voz que nos guia, a palavra de alguém que conhece a selva, a palavra de alguém que pode nos proteger, a palavra de alguém que nos guia no meio de um vendaval, a palavra de Deus. Sabedoria, temos a sabedoria da palavra de Deus também revelada aqui em Salmo 119, versículo 98, versículo 98, 99 também, tanto um quanto o outro dizem respeito à palavra de Deus como fonte de saber, como fonte de conhecimento, traz mais conhecimento para mim do que dos meus adversários. A palavra de Deus diz aqui no versículo 99, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Possivelmente trata-se de mestres desse mundo que não têm ainda conhecimento da palavra de Deus, tem a sabedoria, há uma sabedoria desse mundo, e toda verdadeira sabedoria tem a ver com Deus, porque Deus é pura verdade. Mas, meus irmãos, quem tem a palavra de Deus, lâmpada para os pés, luz para o caminho, tem uma sabedoria que excede a sabedoria desse mundo. Que coisa maravilhosa, né? Graças te dou, Pai, porque ocultasses essas coisas dos sábios e dos poderosos desse mundo e as revelasses aos pequeninos. Meus irmãos, trata-se do caminho da salvação, do caminho que leva para o céu, que os sábios desse mundo muitas vezes têm perdido. Não é todo sábio desse mundo que não tem a sabedoria celeste. Graças a Deus tem muitos sábios no mundo que tem sabedoria celeste também, e aí se tornam muito mais sábios ainda. Mas é tão triste que tanta gente inteligente, tanta gente com conhecimento, que tem um nível de discernimento tremendo, desconheçam a maior de todas as sabedorias, que é a sabedoria da palavra de Deus. A palavra de Deus produz felicidade. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições. Salmo 119, versículo 2. Felizes, bem-aventurado é a mesma coisa que feliz. Felizes os que guardam as suas prescrições, as suas orientações. Felicidade para todo aquele que medita na lei do Senhor, na palavra do Senhor, medita nela constantemente e dela se alimenta. E por fim, a palavra de Deus produz reavivamento espiritual, produz avivamento para o povo, avivamento para a igreja. Isso a gente vê nos dias de Elias, o próprio despertamento profético de Elias surgiu de um cumprimento da palavra de Deus em seus dias. Você vai ver isso lá em 1 Reis capítulo 16, do finalzinho, como a palavra de Deus estava se cumprindo, e como isso trouxe temor ao coração de Elias, e como ele orou então
para que continuasse a se cumprir a sua palavra, e ele tem a ousadia de Deus no capítulo 17, mas não quero entrar muito nesses detalhes, porque não é esse o propósito, mas é só chamar a atenção para que um homem como Elias se levantou, porque ele viu o valor da palavra de Deus. E aqui a sua grande profecia, a grande profecia de Elias é uma profecia da palavra, porque havia um texto bíblico que Deus já havia dito através de Josué, quando o povo, através de Moisés, quando o povo de Israel ousasse se desviar e ir após outros deuses, que Deus fecharia o céu e que não choveria. Elias então orou para que não chovesse em cima da palavra de Deus. Cumpra-se, aconteça como o Senhor disse. Recebeu uma convicção de que a palavra de Deus é viva e foi ao rei e disse ao rei Acabe: não choverá. A palavra disse que não ia chover se vocês praticassem idolatria. Vocês estão promovendo a idolatria. Então a profecia dele é uma profecia da palavra. Que coisa interessante. Esse grande profeta Elias, sua profecia por excelência foi uma profecia baseada totalmente na palavra de Deus que ele tinha em suas mãos. E nos dias de Josias, um grande avivamento, porque foi como que redescoberto, achado o livro ou a palavra de Deus. Nos dias de Esdras também um outro avivamento, e eles passavam o dia inteiro lendo as escrituras sagradas. Foi um avivamento que o povo pôde ter acesso à palavra, o povo vinha e congregava para passar o dia e ouvir e escutar a palavra de Deus, e isso promoveu vida para todo aquele povo. E na reforma protestante, meus amados, como é que surgiu o avivamento, a reforma protestante? Se não através de um monge, Lutero, que tinha acesso às escrituras essas que o povo não tinha acesso. Era como se a Bíblia estivesse acorrentada, não estava a Bíblia na língua do povo, tudo era ministrado em latim, o padre virado de costas para o povo, não havia instrução a não ser aquela que a igreja queria passar, a sua própria visão, a sua própria interpretação, e as escrituras lá, mas ele, com acesso a elas, descobriu que aquela prática odiosa de cobrança para perdão de pecados nada tinha a ver com as escrituras sagradas, porque a salvação é pela graça. E ele ouviu isso das escrituras: pela graça sois salvos mediante a fé, o justo viverá pela fé, não é por obras, não é por dinheiro, ninguém compra a salvação. E ele proclamou isso, e ele, suas 95 teses pregadas na catedral foram baseadas no que diz a palavra de Deus. E aí um estopim de revolução que abalou esse mundo surgiu por conta da palavra de Deus, que foi descoberta. Meus irmãos, a gente podia falar a mesma coisa do avivamento brasileiro. Todo avivamento verdadeiro, genuíno do Espírito Santo tem a ver com a bendita palavra de nosso Senhor. Meus irmãos, eis-nos aqui, coloquemos em pé, vamos ter um momento de reflexão sobre a palavra. Ah, quando eu amo a tua palavra, disse o salmista, eu medito, ela é minha meditação todo dia. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. E o Salmo 138, versículo 2, e com ele nós terminamos, diz assim: pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Vou repetir: pois magnificaste, ó Senhor, acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Meus irmãos, acima de tudo, aos olhos de Deus, a palavra, o nome de Deus e a sua palavra. Deus honra a sua palavra. Meus irmãos, a prioridade de Deus é a sua palavra. Qual é a prioridade? Qual deve ser a prioridade de um servo de Deus, de um filho de Deus, se não a mesma prioridade do Pai? A palavra seja a prioridade da tua vida. Fechemos os nossos olhos e vamos ter um momento de reflexão. Se você lembrar de um texto bíblico, profetize a palavra de Deus. Abra a tua boca onde você está e deixa sair a própria palavra de Deus.
Meus irmãos, eu como pregador aprendi há muito tempo a não ser a estrela, a sempre estar atrás e deixar a palavra de Deus falar. Não sei se vocês já repararam. Eu não prego a minha ideia, a minha vontade é a palavra. A palavra. Você pode pregar a palavra. Você tem que estar cheio da palavra de Deus e da sua boca saia a palavra de Deus. Prega a palavra em tempo e fora de tempo. Esse evangelho do reino será pregado como testemunha a todas as nações, e só então virá o fim. Tu és a luz que guia o mundo e ilumina todo o homem. És o pão vivo que desceu do céu, e que come desse pão tem vida eterna. Tu és a palavra, tu és o verbo que se fez carne, a palavra encarnada no próprio Deus, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Senhor é admirável, admirável é a tua palavra, sabedoria, poder, a graça libertadora, restauradora. Bendizemos a tua palavra nesse dia, ó Senhor, e te adoramos porque tu és o autor desta palavra, palavra de vida, de sabedoria, palavra que nos guia, palavra que nos guarda, palavra que nos santifica, que nos salva, que nos liberta, que nos resgata, que nos alimenta, que nos faz bem. Bendito seja o Senhor. Cantemos a Ele, adoremos ao Senhor na beleza da sua santidade. Amém, Jesus.